sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Destaque Empreendedor. E hoje eu trouxe duas pessoas mega especiais, como sempre, mas uma que fez parte da minha história bem no comecinho, mas bem no comecinho mesmo. Eu arrisco dizer que foi uma das primeiras pessoas que realmente confiaram em mim e viram que eu poderia servir para alguma coisa. Porém, ela falava uma frase para mim: Camila, você é muito boa, mas a gente precisa matar o lenhador que tem dentro de você. E eu não entendia. E Marisa, Mariano, seja muito bem-vindo. É uma honra enorme ter você aqui comigo. E o quanto você me ensinou, o quanto eu sou grata, pelos seus olhos, por ter visto alguém em mim quando ninguém via, por ter me aguentado quando eu tinha 1000 seguidores e me achava uma estrela, por acreditar em mim quando eu falava que eu ia para a África e que eu ia mudar de lugar e que eu ia fazer um monte de coisa e você falava para mim não, e quando você via eu já tinha ido e você me colocava no eixo de novo. Gente, eu já aprontei muito nessa vida, não foi à toa não que eu cheguei onde eu estou, mas eu tive pessoas na minha vida que tiveram um papel e uma fase muito importante. Eu sempre falo para vocês que eu sou muito abençoada, que eu tenho uma grande honra de compartilhar toda a minha jornada com pessoas que se tornam amigos, o que hoje é muito raro no mercado. Hoje a gente vê uma guerra de leão ali, todo mundo querendo disputar espaço com todo mundo e nem sempre carregando para a vida como amigos. Como a minha professora de inglês, que tentou me ensinar inglês por anos. E ela não conseguiu também, porque o lenhador de Marisa estava totalmente presente. Mas hoje ela está aqui do meu lado como uma grande palestrante. E Marisa como uma das maiores organizadoras de evento desse mundo. Eu não vou falar desse Brasil, não, porque para mim você é do mundo. E eu tenho muita honra de poder falar que vocês duas são minhas grandes amigas. Ai, que linda. Obrigada, obrigada. Muito obrigada também, e eu estou feliz, né? Só me resta ficar feliz de ver tudo isso concretizar. A gente sonha, e quando você sonha e vê realizando, é muito mais gostoso. Você imaginava que eu ia estar aqui te entrevistando um dia? Eu imaginava muitas outras coisas, tem muito mais para vir. Ai, que delícia, gente, me aguardem! Eu adoro, porque ela imagina muito mais do que eu. Ela vê o que eu não vejo. Vocês sabem que a minha história com Marisa começou de uma forma muito engraçada. Porque eu li um livro de Rick Chester. E aí, eu era muito pretensiosa, ainda sou, né, gente, muito pretensiosa. E aí eu ligava todos os dias na editora Buzz, que é a organização que ela trabalha, para pedir uma live com o Rick Chester. Detalhe, eu tinha poucos seguidores, o meu Instagram era fechado, eu morria de vergonha, eu não sabia falar, e eu tinha o raio do lenhador ainda, que ainda existe em mim. E aí, um menino sempre me atendia, até que um dia cheguei em Marisa, descobri esse nome, dali pra frente, pensa em alguém que não teve mais paz na vida. Não foi? Eu ligava todos os dias pra Marisa, para conseguir que ela me desse essa live com o Rick, até o dia que ela falou para mim assim, tá bom, eu vou agendar, dessa elegância dela, eu vou agendar. E aí eu não sabia mais o que eu fazia. Não foi, Má? Foi. Ela tanto pediu que eu disse, sim, vai acontecer. Agora, se prepara. E eu não sabia o que fazia, eu não sabia falar, gente. Eu não minto, eu não tenho vergonha nenhuma de contar essa minha jornada, de contar a minha desestrutura emocional, o quanto a minha ansiedade de querer as coisas tão rápidas. Aí Marisa me levava para os eventos, eu falava, mas por que eu também não estou palestrando? Não é, Mar? Era. Não foi? Aí tudo tem o seu tempo, né? E também a Camila me contava que, ocasionalmente, quando ela fazia alguns eventos, ela fazia eventos de 4 ou 5 horas. Eu falava, não, você não pode fazer isso. Todas as vezes que a gente se doa, existe a energia que você despende para as pessoas, para o lugar. Então, tudo tem que ser na medida. E era justamente aquele lenhador que eu falava para ela, você precisa recolher esse lenhador. Tudo tem que ser na medida que vai te fazer bem e na medida que vai fazer bem para quem recebe. Então, eu tentava muitas vezes segurá-la, mas eu confesso que a Camila era muito mais forte. Eu me sentia muitas vezes lidando com o leão, mas eu ia lá, né, muito insistentemente,
e explicava que a gente precisava estruturar o tempo, a gente precisava estruturar a fala, a gente precisava estruturar também todo esse planejamento que, sim, acontece muitas vezes por acaso, pelo universo, por Deus, chame como quiser, né? Cada um tem uma energia que acredita e ela, sim, ela acontece. Mas a gente também tem que se mover nessa mesma direção. Então, quando a gente se move nessa mesma direção, em que o universo, em que a energia está trabalhando, as coisas acontecem. Aí eu só tinha que colocar a Camila na mesma direção. E foi o que aconteceu. Um processo natural. E estava ali o tempo inteiro. Quando as coisas se encontraram, tudo se aproximou, aí ela virou essa potência que é agora e que ainda tem muito mais para mostrar aí para o mundo. Ai, Amém. gente, eu fico tão emocionada, é demais. E vocês sabem, para piorar a história, Euri, meu amigo que está aí me ouvindo, para piorar a história, ainda teve uma parte que foi assim, quando terminou a tal da live com o Rick Chester, que eu tava tremendo inteira, até o fio do cabelo, tudo. A gente não precisa, né, não tremer. E aí, eu em Arujá, e aí Marisa me ligou para falar com toda essa excelência dela, olha, nós temos algumas pontas para parar e eu tô precisando de uma pessoa assim com o seu perfil. Você tá perto da Paulista? Eu estava em Arujá. E opa, pertinho. Eu estava no banheiro, gente. Eu lembro, eu conto para vocês. Eu conto, vocês sabem que eu conto mesmo. E assim, eu estava no banheiro falando com ela depois da live. E ela assim, você tá perto da Paulista? Eu falei, tô sim, posso ir agora. Saí de lá, falei pro meu ex-marido. Por isso que ele me largou, gente. Falei pro meu ex-marido assim, bora pra Paulista. E ele, o que você vai fazer lá? Eu pedi emprego? Vou lá com Marisa, que Marisa falou, preciso de alguém como eu preciso de alguém como ela, pronto, fechou. Eu vim pra Paulista correndo como quem tava na esquina. Cheguei aqui com cara de quem tinha vindo da esquina e fui lá conversar com Marisa, que é esse presente na minha vida até hoje. Que lindo. Sabia dessa parte, Má? Eu sabia, você me contou. Sabia, né? Sabia. Tem outras loucuras entre nós. Aí eu só colocava a mão na cabeça e vamos. E aí, Vi? Você que cuida dessa ansiedade de alguém como eu, de toda a parte emocional, para conseguir chegar em tudo isso. Eu vou falar como mentora, né? Que eu sempre digo, existe sempre um tempo para tudo nessa vida. Um tempo para você pensar naquilo que você vai fazer. E eu admiro a Camila justamente por isso, pela coragem. Porque assim Pela como urgência. eu também, não precisa ser tão urgente assim, né? Mas pela honestidade. Porque a gente se vê muito quando a gente se espelha em alguém, né? Exato. E não é à toa que nós viramos grandes amigas e ela veio me procurar para dar aula e depois eu virei uma mentora. Hoje sou escritora, sou palestrante. Mas eu digo assim, eu trabalho com as emoções. Precisa ter um pouco, às vezes, de paciência, mas se conectar com as pessoas certas é o essencial. E você saber a direção que você está indo. No caso dela, das suas emoções, de você saber, você queria se conectar com a Marisa, você precisava dessa ponte. Então, você estava ansiosa, não precisava tanto, mas você sabia que ela era o canal para você. E quantas pessoas sabem para onde está indo, mas não sabem nem por onde tem que andar? Sim. Não sabe o caminho, não sabe a estrada, não sabe com quem que vai se conectar. Isso é muito importante. importante. Isso dá ansiedade, isso dá falta de sono, isso te tira, muitas vezes a pessoa entra em depressão porque ela não sabe exatamente o que é que ela vai fazer. Ela sabe que ela tem que chegar, mas não sabe o que tem que fazer. É simples, é muito simples. É muito simples. Mas É isso você também entender das foi algo emoções, que nós entender que falamos. você tem que chacoalhar, mas sempre 1% todo dia. Não precisa ir tão rápido e nem pegar atalho, mas sim, no tempo certo, na medida certa, com a pessoa certa, na ambiência certa e fazer o seu pouco todos os dias. Ninguém aprende a escrever num dia só. A gente, quando criança, aprende todo dia. Ninguém aprende a dirigir num dia só. Quando você vai aprender, você tem várias aulas. E assim tem que ser a nossa vida em tudo que a gente vai fazer. Não sei se você concorda, né? Concordo. Mas E tem que eu ter comecei... Eu complemento. O movimento faz o movimento ali. E as pessoas são o caminho. As pessoas são o caminho. Quando as pessoas se unem, quando as pessoas entendem que, opa, peraí, ela tá me falando que eu tenho um lenhador e eu preciso ouvir.
ela sabe o caminho que eu não sei. Sim. E eu preciso estar com ela, e eu preciso estar com a Vivi, porque ela vai ter o equilíbrio que eu não tenho. Eu preciso, sim, me associar a pessoas que são o caminho. E hoje, Má, você é o caminho de muitas pessoas. Você faz eventos aí pelo mundo inteiro. Qual é o maior desafio? Como é essa jornada de colocar as pessoas como eu, que sou um desafio gigante, mas no caminho de entender, opa, é por aqui, é por ali. Como que a gente chega a ser hoje um palestrante de sucesso nesses eventos tão grandes que você faz? O caminho é junto, né? Igual a Vivi está falando. Nada acontece ou por acaso ou sozinho. Quando a gente compreende que é uma força unida, as coisas elas acontecem de forma natural até, né? Quando você compreende que você precisa do outro para unir a sua força e que ao unir a força do outro, juntos vocês conseguem chegar a algum caminho, isso faz toda a diferença. Mas o que acontece atualmente é que as pessoas delegam toda a responsabilidade. Ah, eu quero ser isso. Então, aí você vai me ajudar, tá bom? E você vai fazer tudo isso. Não, é junto. Você me dá a sua mão, eu vou dar a minha para você e vamos caminhar, vamos fazer esse percurso, nós dois juntos, se apoiando, crescendo. Se você cair, eu te levanto. Se eu cair, você também me levanta. Autorresponsabilidade, né? E traçando, né? E também entendendo que não é do dia para a noite. A Camila, ela não chegou até aqui ontem, não foi isso não. Foi difícil, foram dias que ela chorou, teve dias que ela sorriu, teve dias que a gente achava que era impossível, mas insistiu. Foi a insistência, a persistência, foi acreditar. Se você acredita, mas acredita mesmo que é aquilo que você quer, as coisas acontecem. E vocês sabem que, assim, acho que eu nunca falei sobre isso, mas nós fazíamos parte de um grupo e eu era menorzinha, eu era a que tinha acabado de chegar. E já tinham pessoas muito maiores que eu. E eu nunca tive esse problema, eu nunca nem enxerguei esse negócio muito de tamanho. Mas nós tínhamos pessoas que às vezes eu falava assim, que não eram a Marisa, mas que eu falava assim, olha, para vocês verem como são coisas que a gente não imagina, né? Mas eu falava, como é que a gente tem uma Wikipédia? Eu quero muito ter uma Wikipédia. E aí as pessoas, uma pessoa em específico virou para mim e falou assim, isso é para gente grande. Isso não é para você. Na época eu não tinha o meu Instagram verificado e estava começando muito essa história. Vamos começar a entregar a idade aqui, né, gente? Mas ó, faz tempo. Estava começando a história do Instagram verificado e era verificado, não era veripago, não, era verificado. E aí eu fui perguntar, e aí, como é que faz para isso e aquilo? Isso é para gente grande. Não é para você. Eu ouvi isso 1 milhão de vezes. Eu também. Eu ouvi isso de inúmeras vezes. E a Marisa, às vezes, me pegava ali em frangalhos, querendo correr, fugir de evento, fugir de tantos lugares. E ela falava, fica, sorri e insiste. Não é verdade? É verdade. Já ouvi muito isso quando eu comecei, E, gente, você ter alguém que faz isso por você, que confia em você a esse ponto de ver que tá todo mundo ali falando que você nunca vai ser nada. E essa pessoa tá ali com você para tudo. Não teve, na minha jornada, não teve uma vez que eu não chamei Marisa que ela não me acolheu. Isso é muito grande, é isso que faz com que a gente não pare. É isso que faz com que hoje a gente esteja aqui e numa honra enorme, porque eu nunca imaginei estar entrevistando ela, mas estar junto com pessoas que compartilham do mesmo propósito que eu. Hoje eu já sei falar um pouquinho melhor. Não, gente, ela sempre soube. Ela só rasgava tudo. Calma. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é as pessoas, às vezes, a gente se sentir menorzinho, né? Num ciclo de pessoas que são, hoje em dia, no digital, existem grandes players, né? E quem está começando sente isso. E eu posso dizer que eu passei por essa jornada já há 2 anos aí, que eu estou nessa jornada de palestrante. Hoje eu palestro, só esse ano eu palestrei para mais de 19 palcos, né? Mas pensa que foi assim? Não. Eu tive que bater em muitas portas e as pessoas falar, não,
aqui não tem espaço E para o povo você. que assiste muitas vezes e que vê no Instagram, eu falo para todo mundo, a minha vida de foco é a do Instagram, gente. Eu não quero outra, eu quero aquela que vocês imaginam. Então, às vezes vocês pensam que a gente é diferente ou que a gente não passa por essa jornada. E passa, todo mundo passa. Não tem a escada, ela não começa do último degrau, não. É do primeirinho e cada um muito solidificado. Exatamente. E tem que levantar a cabeça e seguir. Não significa que você hoje é pequeno. E muitas vezes o pequeno, outra coisa. Ai, que delícia. Adoro esses É o insights. Vai, Má. pequeno. É o Lapada da Má. pequeno que tem conteúdo. Muitas vezes as pessoas se focam nos grandes e ele não vai te acrescentar em nada. Mas quando você pega um pequeno que está ali com muita vontade, sabe? Que tem muito o que passar, que tem muito o que ensinar, é esse. Vai com esse que você... Olha, eu te dou certeza, você cresce. Ele está com tanta vontade, ele tem tanta coisa ali para te ensinar, tanta coisa para passar, que é impossível você não se transformar junto com ele. Pega esse pequeno, adota esse pequeno, você vai ver a sua transformação e a transformação desse pequeno. Dali a algum tempo, quando você olhar para trás, você não vai se reconhecer e nem você vai reconhecer aquela pessoa que você estava se inspirando ali atrás, sabe? Então, às vezes, me entristece muito algumas pessoas que só se espelham nos grandes. Não faz isso, não. Não faz isso. A Camila, quando era pequena, ela já era gigante. Eu continuo pequenininha, gente. Ela já tinha uma história maravilhosa. Quando eu falo para você que ela ficava 5 horas fazendo um evento, imagina, uma pessoa ter conteúdo de 5 horas. E se É deixasse, gigante. eu fazia muito mais. Né? Então, quando eu falava do lenhador, não era de maldade ou para ela arrancar esse lenhador, não. Era porque tudo tem um limite para se doar com qualidade. Então, se você se doa com qualidade 1 hora, você sabe que essa 1 hora sua vai ser aquela hora poderosa, isso. Vai ser aquela hora poderosa. E quem está recebendo, vai estar recebendo essa sua hora também com muito poder. E vai fazer isso com bastante sabedoria. Então, era mais ou menos isso. Mas, naquela época, 5 horas de conteúdo é para qualquer um ficar de boca aberta, para qualquer grande ficar de boca aberta. Imagina você, 5 horas com essa figura tendo ensinamento. Não é? Aprendendo internet, desenvolvendo Instagram, dançando funk, Era saindo uma encaixado. Era uma loucura, assim. Era um turbilhão, Era não tinha uma como não se transformar. Era uma potência que a gente só precisava podar. Podar para essa potência ser bem direcionada. Era só isso. Só isso. E é muito engraçado o que você disse, que eu comecei sozinha, eu aprendi sozinha, eu montei as minhas palestras sozinha, eu fiz a minha metodologia ali, eu queria que a minha metodologia, como quero hoje, ainda já tenho, né, a autoral, mas que fosse cada ponto detalhado de dentro de todas as minhas dores, de tudo que eu passei da minha vivência para colocar ali, para quem aquelas mulheres que estão passando, saber que se eu conseguir, elas também podem conseguir. E falando sobre isso, como é difícil as pessoas entenderem o que é uma transformação, o que é simplesmente uma palestra qualquer. Eu sou mentora e eu trabalho com transformação. Vou fazer um evento agora, a Camila esteve no sábado passado, e sábado agora, dia 11/10, estarei em Taubaté. Ela palestrou 1h30. Eu palestro 1h40. Tem 30 minutos aí sobrando, Má. Lapada nela, Má. Mas eu tenho conteúdo, eu trabalho com a transformação, eu gosto de pegar, eu gosto de sentir, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de trazer as ferramentas certas para mostrar para a pessoa que ela merece estar em lugares aonde a imaginação dela coloca. E foi algo muito interessante, porque eu fui com o meu filho mais novo, né, o Rafa, de 14 anos. Ele agora, né, tá bem, tá andando comigo novamente. E ele, quando saiu, ele falou: mãe, não foi chato. Olha isso, que máximo. E eu fiquei encantada, Má, de ver ele fazendo cada exercício. Sabe assim, ele não estava ali com cara de geladeira. Não, ele estava ali participando. Totalmente mergulhado, fazendo os exercícios. E vira e mexe, ele trocava algo comigo. E eu falei exatamente isso. Como é diferente a gente assistir uma palestra que muitas vezes hoje a gente assiste, que até a risada é no mesmo momento se a gente assiste 2 vezes.
É. E como é diferente a gente ver alguém que está ali dando tudo para transformar alguém. Não é? E eu vejo isso em mim, o que você disse, que muitas vezes a gente se entrega muito quando a gente é pequeno. Eu sou pequena hoje, eu não sou tão grande, mas eu sonho, lógico, e estou nesse processo, estou nessa jornada, tô indo conforme eu vejo que dá para ir, né? Mas eu faço tudo com muito amor. Exato. Com muito amor. E as pessoas que estão ali sempre, elas sentem que eu estou abraçando, que eu estou entregando aquilo. É. Então, isso é o bacana. Sim. É a transformação, não é só um evento. É a transformação. E claro que quando eu falo desses grandes que nós temos hoje, a gente não pode generalizar. Claro que não. Né? Sim, A gente não não. pode generalizar. Mas levar essa essência do pequeno, e a gente sabe que tem muitos grandes que levam essa essência do pequeno, que se preocupam da hora que pisa no local, não é nem O no grande pau, não também é? já foi pequeno. É, que na hora que pisa no local, até o momento que ele sai. Ele se preocupa realmente em saber que a pessoa, ela entrou de um jeito e saiu de outro. Sim. Então, é manter essa essência. Manter essa essência, levá-la para todos os lugares e também continuar sem parar. Insistindo, Insistindo, levando, persistindo. E isso que faz toda a diferença. Isso que faz a diferença entre os muitos. Porque existem muitos. Isso faz a diferença entre os muitos. E faz também saltar aos olhos das pessoas. Quem realmente tem os olhos sensíveis consegue enxergar essas pessoas. Amém. Com certeza. E eu enxergo vocês, meninas. E eu queria muito, assim, isso não foi uma entrevista para mim. Isso foi um grande presente de Deus. E assim, Deus, o universo, chame cada um como acreditar. Mas você ter pessoas especiais, e eu posso falar para vocês aqui vários casos difíceis da jornada que a gente tem sim. Mas eu também posso mostrar os meus presentes, que foi o que eu quis fazer hoje. A gente não tem o tempo que a gente gostaria e que essas meninas merecem. Mas eu queria muito que quem estivesse lá ouvindo a gente e assistindo, que quisesse Marisa um pouquinho na sua vida, não tudo porque ela é minha. Como é que a gente encontra, Mai? Como é que a gente aprende a fazer esses eventos incríveis com você? Bom, agora eu vou ter que revelar, hein? Depois que a Camila também me ensinou bastante, porque não pense vocês que só eu que faço alguma coisa pela Camila, a Camila fez muito por mim. Hoje eu estou lá no Instagram colocando bastante a minha cara. Aí você vai me encontrar no @Marisa com S, Mariano com 2 N's. Marisa Mariano. Pode ir lá que agora eu estou colocando um pouquinho mais da minha vida, um pouquinho mais de como eu posso contribuir com cada uma das pessoas. E estou sempre disponível, essa que é a verdade. Gente, olha, se aproximem. Tem pessoas, eu sempre brinco com vocês, né? Sigam, persigam, compartilhem, roubatilhem, fazem tudo, porque isso merece muito. E essas pessoas que eu trago para vocês, elas merecem. Vivi? O meu é o @vivimarques.oficial. Então, lá vocês vão ver muitas coisas minhas, inclusive as minhas palestras. Eu sou autora deste livro, Growth Mindset, que eu trouxe para você de presente, tá? Obrigada. Espero que goste. Já está autografado. E, além disso, estou em vários palcos do mundo, mas lá no link da bio, tem lá o meu site, que tem vários produtos meus, o livro, inclusive, tem as palestras, também aonde eu vou estar, a minha agenda inteira, tem eu como mentora, como também mentora de uma pessoa só, único, então em grupos, e é isso, você Aqui quer ser nossa transformado, é só entrar no Lê link pra lá. gente, Má. Quando você está dedicado a uma meta, o sucesso depende de você, não do outro. Ai, que lindo, hein? Que lindo. E é isso, gente. Não existe sucesso escondido embaixo da cama. Não. Então, eu tenho muito orgulho de trazer essas meninas. E vocês sabem que eu tenho muito compromisso de levar essas pessoas incríveis para o mundo. Por isso que eu gosto tanto de engajamento, por isso que eu gosto tanto de algoritmo. E não é por curtida, é por pessoas verem, pessoas que podem transformar a vida de vocês. Então, esse programa ele é muito direcionado a isso. Eu sempre falo para vocês que o dia que não for para minha voz ser ferramenta de Deus, de transformação na vida de cada um que me ouve, eu prefiro me calar. E aí eu trago essas meninas e eu assumi esse programa há uma semana
com muita honra, justamente para isso, para que mulheres incríveis que fazem trabalhos transformadores, que mudaram a minha vida, possam mudar de vocês também e vocês todos tenham acesso. Então sigam Camila Silveira Oficial, essas meninas, uma honra enorme ter vocês aqui comigo e eu levo para a vida e divido vocês com todo mundo também. Muito obrigada, obrigada. meninas. Obrigada, gente. Obrigada, Euri. Beijo.